Flávio da Flamby, beleza? Hoje eu vou mostrar como fazer essa interação entre imagem e texto sem precisar usar o Photoshop, só com as ferramentas do Figma, e a gente vai chegar nesse resultado aqui. Vamos lá ver? Para o nosso tutorial eu escolhi essa imagem aqui, que eu peguei nos meus plugins. A propósito do Figma fez uma atualização que eu achei bem boa, agora você tem acesso aos seus plugins aqui. Quer ver os plugins que estão instalados? Se você quiser procurar um, só ir no search. Eu uso esse plugin aqui, dá um splash para fazer tutoriais, pegar algumas imagens, só aperto em Run. E eu acho que eu procurei por Jim. Se você quiser a mesma imagem, você pode procurar aqui. Você consegue essa imagem aqui. Clicar o texto, clico com T, aqui. Escrever a palavra limite, já que eu tinha testado aqui, só para fazer o tutorial. Eu usei a fonte Interblack Italic. Você usa o que você quiser. Eu sugiro usar uma bold ou uma black, assim, né? Fica melhor para fazer a leitura, como a gente vai fazer ela cortando. Geralmente fica melhor. Vou jogar ela mais ou menos aqui, só para a gente ter uma noção. Eu vou rotacionar ela para ela ficar um pouquinho mais interessante. Mais ou menos no mesmo ângulo. Como se estivesse reto aqui, né? Para ficar um layout mais dinâmico. O que a gente vai fazer? Eu quero que o pé dela fique por cima da tipografia, né? Como se ela estivesse dando um salto por cima do texto. Como é que a gente faz isso? A gente pode fazer de algumas formas. A gente poderia fazer uma máscara recortando o pé dela. Ou fazer o que eu vou fazer agora, que é um cortar. A gente vai criar um elemento e vai cortar essa palavra limite. Como que a gente faz isso? Primeiro eu vou baixar um pouquinho a opacidade disso aqui pra gente... Não, daqui, né? Pra poder ver melhor o pé dela. Cortar mais... Eu vou baixar um pouco esse texto porque eu quero fugir um pouco das partes dos cadarços aqui. Eu não quero ter que recortar o cadarço. Aí, deixando bem claro que essa proposta aqui de recortar dessa forma que eu vou recortar é pro Figma, né? O Figma não é uma ferramenta para edição de imagem, né? Isso seria melhor, tipo, uma ferramenta tipo Photoshop. Por exemplo, recortar cabelo aqui não seria o melhor caminho, né? Teria que ser no Photoshop, com brush e tal. Mas, por intuito, quer fazer, por exemplo, alguma coisa para social media, para um Instagram, ou para algum lugar que é a parte digital e reduzido, às vezes fazer aqui é mais rápido, resolve o teu problema sem precisar de um Photoshop, né? Mas se for para impresso, uma coisa maior, não é o melhor jeito de fazer isso aqui, tá? É mais para a parte digital, social media. Mas vamos lá. Você vai criar um shape normal, tem aqui na ferramenta, vai usar a Pen. E se você já usou Photoshop e Illustrator, o conceito vai ser o mesmo. A gente vai recortar exatamente onde está o tênis dela ali. E usar a Pen é questão de treino, né? Tu vai geralmente quando começa a usar ela, ó, aqui eu já fiz errado. Você talvez tenha um pouco de dificuldade no começo, mas depois que você pega o jeito dela, vai ficando mais tranquilo de usar. Vou fazer bem rapidamente aqui, não vou ficar muito no detalhe, é mais para mostrar a prática mesmo, né? Como eu digo, meus tutoriais são sempre para você não ficar olhando muito detalhe de como eu tô fazendo, mas sim a lógica. A partir disso aqui você pode evoluir, pode fazer melhor que eu. Puxa aqui e fecha aqui, pronto. A gente tem um shape agora, né? Eu vou preencher esse shape só para você ver. E vou tirar esse stroke que a gente não precisa mais. Shape. Eu tenho um shape ali, normal. Trocar a cor aqui, pode fazer o que quiser. É um vetor. Na verdade, quando eu pensei nesse tutorial, eu achei que quando eu clicasse no texto, eu teria que fazer ele clicar aqui, fazer ele virar flat, né, para ele virar vetor, para depois recortar. Só que eu resolvi fazer um teste que foi, selecionei o objeto ali, selecionei o texto, segurando Shift,
E agora aqui a gente vai nas opções de corte, né? A gente vai usar esse aqui, Subtract. Clicou, ó, já fez o resultado que eu queria. Cortou ali. E sabe o que é o mais legal de tudo isso? Se você olhar aqui, ó, o texto ainda tá aqui, ó. Isso eu achei muito bom. Daí eu fiquei sério que ele não e aceitou meu corte, olha só que legal. Mesmo cortando, a máscara fica lá, ou seja, você ainda pode editar, mesmo que você já tenha a máscara. Então isso aqui eu achei muito massa do Figma, aquele cara mesmo. Então a gente pode mexer agora no que a gente quiser. Então a gente já tem o nosso recorte ali, ele recortou o texto, ó, se eu puxar aqui é o texto que está recortado, mas ele dá essa ilusão de que o pé dela tá na frente, certo? A gente vai aumentar mais essa ilusão. Vou colocar essa opacidade de 100% novamente. Deixar 100%. Ok. Precisamos fazer mais coisas. Se você quisesse fazer o outro pé dela também, era a mesma coisa. Só fazer mais um shape aqui, recortar o pé dela e o texto ficaria por trás, né? Uma dica que eu dou. Quando você for fazer esse tipo de texto assim, e recorta, pode perceber quando as pessoas fazem. Geralmente tento fazer que seja um texto... Textos muito compridos geralmente não funcionam bem, porque quanto mais comprido o texto for... Deixa eu ver aqui. Vou fazer um... Peraí. Exemplo aqui é a palavra alongamento. Imagina que a gente quisesse brincar com ela, fazer ela aparecer atrás dela aqui. Vamos imaginar que cortar essa parte toda aqui. Quando a palavra é mais longa, já fica mais difícil de tu entender, identificar qual que é a palavra que está aqui, né? Along e não sabe o que é o resto, né? Porque ele acaba escondendo muitas letras e isso acaba ficando mais difícil de identificar qual que é a palavra. Por isso que geralmente ela funciona melhor com palavras com poucas letras. Outra coisa, levar em consideração. Algumas letras são mais fáceis de identificar que outras ao cortar, né? Às vezes se você corta o O, ele pode ser um C, então fica difícil você saber. O T já é mais fácil. Geralmente, se corta o T, já meio que já sabe que é um T que tá ali, né? Consegue identificar. Mesmo aqui. Já o N já tem um problema. Quando a gente corta um N, ele pode ser um M ali, né? Então você vai perceber isso também, que algumas letras são mais fáceis de identificar que outras, como o A. O A, mesmo que você corte ele, você já identifica que é um A, né? Tenha isso em mente também quando for fazer esse tipo de edição. Agora vamos fazer algumas edições nesse texto aqui. Vamos fazer um degradezinho nele. Eu vou colocar... Posso clicar aqui mesmo na própria cor. Em vez de sólido eu vou colocar linear. E aqui eu vou colocar um laranja. Mais ou menos assim. E aqui no outro, clico aqui, ó, ele está em 0% aqui na cor, eu vou colocar 100. Para ele parar de ser transparência. E eu vou colocar em um laranja mais avermelhado aqui. Para ficar um pouquinho mais dinâmico. Acho que assim tá bom. Deixa eu ver se eu clarei um pouco mais ou não. Bem sutil. Geralmente você vai perceber que gradientes, quanto mais sutil eles ficam mais agradáveis aos olhos. Quer ver? Ó, aqui ele tá bem sutil, você sabe que tem ele, mas não é tanto. Às vezes as pessoas meio que forçam, né? Fazem umas paradas meio carregadas, assim, ele fica meio pesado. Então, essa é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, assim, né? Deixar eles mais sutil. Mas também aqui é só um exemplo, né? Você pode fazer do jeito que achar mais interessante. Gradiente feito. Eu podia melhorar esse ângulo, né? Tá mais pro ângulo do texto aqui, só para ficar mais legal. Tá. Agora, para melhorar essa profundidade, por exemplo aqui, né? Nós temos uma perna dela, tem o texto e depois tem o pé dela. Para fazer essa questão de profundidade, eu vou criar uma sombra para que remeta essa sombra desse pé dela aqui, para ficar mais um cara de 3D o nosso texto. Vou fazer de uma forma bem simples, como eu disse aqui, a gente está fazendo de um jeito para fazer para social media, né? Então a gente não está muito no detalhe da imagem, né? Como eu disse, o melhor jeito de fazer isso seria no Photoshop ou numa ferramenta de edição de imagem. O Figma não é exatamente para isso, né? O Figma é para layout.
Fiz um círculo ali, em vez de Drop Shadow eu vou colocar Layer Blur. É que eu quero fazer uma sombra com isso aqui. Eu vou aumentar bastante isso aqui. Esse vai ser o sombra do pé dela, né? Vou colocar... Opa. Vou colocar em... Oh, tá difícil, hein? Puxa pra cá. Vou colocar Multiply aqui, ó. Pra escurecer. Dá uma editada aqui como se fosse... E assim, como na minha cabeça o pé dela não está encostado na letra, está um pouco mais afastado, essa sombra não fica aqui, né? Geralmente a gente tende a fazer sombra bem pertinho do elemento, né? E como ele está mais afastado, ele pode vir mais para cá, né? Se a luz estiver lá no alto, lá de cima, vindo. E pelo fato de estar afastado, a sombra não fica tão dura, né? Ela fica com mais blur como eu fiz aqui. Posso até colocar mais depois, eu acho que eu até vou colocar mais. Aumentar um pouquinho aqui. Beleza? Se você tem dúvidas como fazer uma leitura de uma sombra, eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu fiz só sobre a leitura de sombra e como editar, que deixa as coisas um pouquinho mais próximas do reais, assim, né? Vai deixar o teu layout mais interessante. Tá, essa é a nossa sombra, só que nós temos um problema, que é como ela tem que cair só em cima do texto, ela não pode ficar vazando como tá aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai recortar aqui. Eu poderia vir criar, né, elementos ali e ir recortando, criar um elemento aqui e recortar essa sombra aqui, mas eu não vou fazer isso não. Eu vou usar esse próprio texto aqui como máscara para essa sombra. Como que eu faço isso? Eu vou dar Ctrl C, Ctrl V. Ou seja, eu tenho mais um texto aqui. Pode ver aqui. E eu vou usar isso aqui como máscara, ó. Tem dois textos, né? Esse eu vou usar como máscara, então eu deixei ele clicado aqui, clico nisso aqui e vou clicar aqui em máscara. E pronto, ele já fez a máscara para mim. Entendeu? Eu dupliquei o texto só para ele fazer uma máscara para mim, ou seja, eu tenho um texto aqui, ó, a máscara tá toda aqui. Mas eu usei isso só para recortar isso aqui. Essa é uma macetinha que eu faço, resolve meu problema mais rápido. Beleza. Agora nós temos nosso texto e nossa sombra. Uma coisa que eu poderia ter feito antes de fazer isso é que o legal... Vou tirar a sombra daqui, tá? O legal dessa edição, você vê que ele tem dois grupos aqui, né? Ele tem o vetor e o texto. O vetor é a máscara e o texto é o texto. Se você clicar aqui no texto, se você durante o seu layout você quiser mexer alguma coisa, o legal disso é, ó, eu consigo editar do jeito que eu achar que fica melhor. Olha, a máscara tá ali ainda fixada e isso é bem legal desse negócio. Só que se eu vier mais pra cá ele já começa a vazar porque a gente só fez a máscara até aqui. Mas fica isso consciente, se tu quiser fazer uma máscara maior e durante o layout você ir mexendo, você tem essa liberdade. Beleza? Vou voltar a nossa sombra que tava lá. Ih, já mudei de lugar já. Volta aí. Beleza, voltou. Ok. Temos nossa sombra, já deu uma noção de profundidade legal. Temos ela soltando ali. Agora, nós vamos fazer uma sombra aqui embaixo para dar também essa noção de 3D, né? Que ela tá saltando. Que o nosso texto também tá em 3D aqui, ele faz parte do elemento da cena, né? Então para dar essa realidade a gente vai fazer uma sombra no elemento também. Cliquei, ó, a gente tem a nossa esfera, vou fazer uma sombra aqui. E para ser o conta-gota eu vou roubar a cor do próprio cenário para ficar mais harmônico. Efeito, Layer Blur, aumentar o Layer Blur. Deixar um pouquinho mais fino, como se o texto fosse, né, mais fino ali. E vou reduzir a opacidade, que eu acho que tá muito... Vou colocar Multiply. E vou reduzir a opacidade aqui para 30. Só para ficar bem sutil. Como eu disse de novo, como ele tá distante, tem bastante iluminação, essa sombra é para ficar bem sutil. Na verdade, eu acho que até demais aqui. 20. Beleza, bem sutil aqui. Agora a gente vai fazer a sombra dela também. Eu
vou copiar esse aqui, Ctrl C, Ctrl V. Vou usar a mesma sombra, mesmo elemento, mesma edição. Vou reduzir aqui. Isso aqui. Reduz aqui. Mais ou menos aqui. Talvez a dela aumente um pouquinho a opacidade, porque como ela tem estrutura maior que a tipografia, ela teria uma sombra maior, né? Mas vou ver. Precisa. Olhadinho de longe. Não, acho que não. Acho que eu vou deixar assim mesmo. Tá vendo como as sombras vão dando essa impressão? O nosso cérebro começa a entender que isso tem uma profundidade, tem uma altura. Beleza, fizemos a edição dele. Agora eu vou colocar mais um textinho usando a mesma lógica daqui. Eu vou fazer ele ficando por trás dessa perna dela para dar outra noção de profundidade também. Então eu vou colocar mais ou menos aqui. Tá bom. Aham. Vou fazer um corte rápido aqui. Até aquela para pencil ali é... Pro pen é P, né? Clicou aqui, clicou aqui. Aqui bem... Rapidão. Bem nas coxas. Entendeu? E corta aqui, corta aqui. Viu? Tira isso aqui. Clicou aqui. Clicou nesse. Clicou nesse aqui. E vamos... Não, mais... Subtract. Beleza, corte feito. É isso aí. Aí se você quiser ajustar, né, alguma coisa que precise, segura Ctrl para tu poder reduzir sem mexer no layout, ó. Você pode mexer aqui, provavelmente se for fazer para social media você vai fazer isso aqui quadrado, mas essa é só uma amostra para você do que dá para fazer. Agora mostrando com mais detalhes como é que ficou o final da edição aqui do nosso texto. Lembrando que isso aqui é mais para questão digital, para social media, para coisas que não precisam de uma qualidade tão alta assim, né? Às vezes tu quer só fazer um post, alguma coisa prática, e o Figma pode resolver seu problema. Não faça isso, ou dificilmente vai ficar bom se você tentar fazer para print, para fazer um banner gigante, para alguma coisa maior. Por exemplo, aqui no U, ele ficou um recorte seco, né? E na perna dela, ela tem nos cantinhos ali tem um certo blur, assim, um desfoque, né? Então aqui daria, naquele shape ali dá para fazer um blur para simular um pouco esse desfoque também. Claro que no Photoshop dá para fazer isso melhor, né? Mas como eu disse, dá para fazer, só não leve isso como regra para fazer tudo edição de imagem aqui. É mais para na correria do dia a dia o Figma pode te ajudar. Mas ficou um resultado bem legal, ó, dá para fazer um post bem interessante. Deixa eu melhorar o zoom aqui para ver o cenário inteiro. Espero que você tenha gostado e valeu!